Olá, meus amores, tudo bem? Vamos começar o nosso projeto e nesta primeira aula eu vou passar para vocês todo o material que nós vamos utilizar, as medidas que nós vamos precisar. Então, caneta, papel na mão e vamos começar. É o nosso... algumas pessoas podem chamar de vestido, né? Outros de um veste-legging ou um sobre-legging. Aí fica aí a teu critério como que você quer, né, denominar essa peça. E dependendo também do comprimento que você fizer, ela pode sim ser um vestidinho de inverno, ou então, se for um pouco mais curto, uma sobre-legging, né? Então, vamos lá. Para esse tutorial, eu vou utilizar esse fio diamante. Eu iria utilizar o batique, mas o que eu tenho aqui não é suficiente. Então, eu acabei pegando esse aqui, porque eu tinha aqui, tá? Nunca usei esse fio, vai ser a primeira vez. Esse diamante vem 165 metros no rolo. E ele é 100% acrílico. Deixa eu tirar aqui. Essa é a cor, vamos olhar aqui. Cor 29 e 27. Ele vem 165 metros. Eu tenho aqui 6 novelos dele, tá? Ele tem um tex de 606. Eu nunca usei, então eu não sei, assim, dizer pra vocês exatamente qual é o resultado. Porém, eu fiz uma amostrinha e gostei da textura, gostei da maciez. Acredito que vai ficar bem legal, tá? Outras sugestões aí. Vocês podem utilizar o balloon, podem utilizar o batique, que é o que eu iria usar. Também pode usar um fio de algodão, como o Bella ou o Charme, né? Também pode ser o Belle de viscose, acho que ficaria bem legal. Se você quer algo assim mais leve, poderia utilizar ainda o Prisma, ou o Doces Laçadas, ou o Antique, também ficaria bom, né? Um amigurumi também, amigurumi soft ou aquele tradicional. Ou então até mesmo uma lãzinha mais fininha, uma lãzinha de bebê, como a Petit Bebê ou a Crystal Star. Também ficaria bem legal. O fio Paris, ou também aquele fio confete. Tá? Então, tem vários fios aí no mercado que a gente poderia utilizar e que o resultado iria ficar bem bacana, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu tenho 6 novelos desse aqui. Eu não vou fazer ela muito comprida pra mim, porque eu quero ela como se fosse uma sobre-legging mesmo. Então, vai dar aqui na metade da coxa, tá? Se você quer fazer como vestido, tipo lá no joelho, então precisa de um pouco mais de fio, tá? Aproximadamente aí uns 1.800 metros, 1.500, 1.800, dependendo da espessura do teu fio, vai render mais ou menos, tá? O bom é que ele tem um trabalhado aqui em cima, então vai menos fio aí, por conta desse trabalhado que tem na parte de cima, ele é um pouco mais aberto. Ele é todo trabalhado em ponto alto, então rende bem, vai crescer rapidinho a nossa peça, tá? Eu vou tirar o celular daqui um pouquinho e vou mostrar pra vocês aqui no manequim. Olha, aqui pela manequim eu vou mostrar qual é a medida que nós vamos utilizar inicialmente. Então, você vai pegar uma fita métrica e vai medir do ombro. A gente, geralmente, quando a gente faz assim no comprimento, porque essa peça ela é trabalhada ao contrário, a gente mede aqui do ombro
até o comprimento que eu vou querer, né? Então, quem quer ir lá até o joelho, vai até o joelho. Quem quer meia coxa, meia coxa. Porém, essa nossa peça, ela tem todo um trabalhado aqui em cima, tá? Por isso que a gente não vai pegar a medida aqui do ombro até o comprimento. Nós vamos pegar a medida mais ou menos daqui assim, ó. Certo? Porque como ela tem um trabalhado aqui, ó, então vai crescer depois, vai ser feito separado essa parte. Por isso que eu tô mostrando aqui no manequim, para que vocês possam entender de onde é que vai partir essa medida. Então, nós não vamos pegar a medida daqui de cima até o comprimento que eu quero. Nós vamos pegar a medida mais ou menos daqui assim, tá? Ó, aqui é o gogó, vamos supor que aqui é o gogó, o buraquinho que a gente tem ali no pescoço. Então, põe aí uns 3 dedinhos para baixo e a gente vai pegar essa medida daqui, mais ou menos, até o comprimento que eu quero. Seja meia coxa, seja lá no joelho. Então, é essa medida que a gente vai trabalhar agora, que nós vamos iniciar o nosso projeto. Então, vocês tirem essa medida aí, anotem, tirem a medida do busto também, tá? Total. Passa a fita métrica ao redor do busto aqui e veja quanto você tem de busto. Então, é isso que nós precisamos agora para começar. Anotem aí, já anotem junto, põe lá, projeto Beth, o fio que você vai usar, a medida. E agora eu vou mostrar para vocês aqui qual é a agulha que eu vou utilizar. Então, para iniciar, para fazer o cordão de correntes iniciais, eu vou usar uma agulha número 7. Só para fazer o cordão inicial. E depois, vou tecer com a agulha número 6,5. Então, a mesma coisa vale para vocês. Independente da agulha que vocês forem utilizar, uma agulha um pouco maior para fazer o cordão de correntes. E depois, uma agulha meia numeração menor para o trabalho. Então, vocês vão pegar aí a fita métrica e vão tirar essa medida que eu falei aí para vocês, né? Que seria aí 3 dedos para baixo do gogó, mais ou menos, tá? A minha, no caso, eu vou fazer de 65. É a medida que eu tirei para mim, tá bom? 65. Então, eu vou pegar a minha agulha, o meu fio, e vou iniciar fazendo aí um cordão de correntes com a minha agulha maior, um cordão de correntes com essa medida de 65. Lembrando que quem vai usar fio acrílico, ele tende a ceder um pouquinho, né? Então, na hora de medir, é bom você medir com ele esticadinho, tá? Então, vocês vão iniciar esse cordão de correntes bem leve, bem solto. Porque nós vamos trabalhar a parte da frente separado da parte de trás. E esse cordão é o início ali da lateral. Então, se você apertar, depois o teu trabalho vai ficar repuxado nas laterais, vai ficar feio. Então, você precisa deixar essa mão bem leve para fazer esse cordão de correntes aí iniciais. Olha, super leve, sem apertar, tá? Então, você vai fazer todo o seu cordão de correntes até alcançar a medida, a tua medida, né? No caso, a minha é 65, mas na hora de eu medir, eu não vou medir ele assim. Eu vou esticar para medir, porque na hora que eu colocar os pontos altos aqui, ele vai aumentar, tá? Então, você vai utilizar a medida do cordão. Não precisa puxar também, estrangular o fio. Você vai medir, vai dar uma puxadinha para medir, mas não precisa esturricar de puxar, tá, gente? Então, vamos ser aí maleáveis. Não precisa medir assim, mas também não vai medir puxadão. Vai dar uma puxadinha
e vai medir com ele assim, ok? Então, eu vou fazer aqui meu cordão de correntes com 65 e logo mais eu volto aí pra gente dar sequência.